11.9. Pontuação. Os sinais de pontuação, ligados à estrutura sintática, têm as seguintes finalidades. A linha A. Assinalar as pausas e as inflexões da voz, a entoação, na leitura. A linha B. Separar palavras, expressões e orações que, segundo o autor, devem merecer destaque, é. A linha C. Esclarecer o sentido da frase, eliminando ambiguidades. 11.9.1. Vírgula. A vírgula serve para marcar as separações breves de sentido entre termos vizinhos, as inversões e as intercalações, quer na oração, quer no período. O seguir, indicam-se alguns casos principais de emprego da vírgula. A linha A. Para separar palavras ou orações paralelas justapostas, isto é, não ligadas por conjunção. Exemplos. Chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação oficial. A linha B. As intercalações, por cortarem o que está sintaticamente ligado, devem ser colocadas entre vírgulas. Exemplos. O processo, creio eu, deverá ir logo a julgamento. A democracia, embora, ou mesmo, imperfeita, ainda é o melhor sistema de governo. A linha C. Expressões corretivas, explicativas, excusativas, tais como isto é, o melhor, quer dizer, data venia, ou seja, por exemplo, etc. Devem ser colocadas entre vírgulas. Exemplo. O político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão. Exemplo. As Nações Unidas decidiram intervir no conflito, ou por outra, iniciaram as tratativas de paz. A linha D. Conjunções coordenativas intercaladas ou pospostas devem ser colocadas entre vírgulas. Exemplo. Dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha, contudo, resultados. Exemplo. O ano foi difícil, não me queixo, porém. Exemplo. Era mister, pois, levar o projeto às últimas consequências. A linha E. Vocativos, apostos, orações adjetivas não restritivas, explicativas, devem ser separados por vírgula. Exemplo. Brasileiros, é chegada a hora de buscar o entendimento. Exemplo. Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da lógica. Exemplo. O homem, que é um ser mortal, deve sempre pensar no amanhã. A linha F. A vírgula também é empregada para indicar a elipse, ocultação, de verbo ou outro termo anterior. Exemplo. O decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os particulares. A vírgula indica a elipse do verbo regulamenta. Exemplo. Às vezes, procura assistência, outras, toma a iniciativa. A vírgula indica a elipse da palavra vezes. A linha G. Nas datas, separam-se os topônimos. Exemplo. São Paulo, 22 de março de 2018. Exemplo. Brasília, 15 de agosto de 2018. É importante registrar que constitui erro usar a vírgula entre termos que mantêm entre-se estreita ligação sintática, por exemplo, entre sujeito e verbo, entre verbos ou nomes e seus complementos. Errado. O presidente da República indicou sua posição no assunto.
Certo. O presidente da República indicou sua posição no assunto. 11.9.2. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, em princípio, separa estruturas coordenadas já portadoras de vírgulas internas. É também usado em lugar da vírgula para dar ênfase ao que se quer dizer. Exemplo. Sem virtude, pereça a democracia. O que mantém o governo despótico é o medo. As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas, mesmo em caso de dúvida. Portanto, elas devem ser respeitadas. Exemplo. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, v. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. 11.9.3. 2 pontos. Emprega-se sinal de pontuação para introduzir citações, marcar enunciados de diálogo e indicar um esclarecimento, um resumo ou uma consequência do que se afirmou. Exemplo. Como afirmou o Marquês de Maricá em suas máximas, todos reclamam reformas, mas ninguém se quer reformar. Exemplo. Encerrado o discurso, o ministro perguntou: foi bom o pronunciamento? Sem dúvida, todos parecem ter gostado. Exemplo. Mais que mudanças econômicas, a busca da modernidade impõe sobretudo profundas alterações dos costumes e das tradições da sociedade, em suma, uma transformação cultural. 11.9.4. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, como se depreende de seu nome, é utilizado para marcar o final de uma frase interrogativa direta. Exemplo. Até quando aguardaremos uma solução para o caso? Exemplo. Qual será o sucessor do secretário? Não cabe ponto de interrogação em estruturas interrogativas indiretas, em geral em títulos, o que é linguagem oficial, porque inflação não baixa, como vencer a crise. 11.9.5. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para indicar surpresa, espanto, admiração, súplica, etc. Seu uso na redação oficial fica geralmente restrito aos discursos e às peças de retórica. Exemplo. Povo deste grande país. Exemplo. Com o nosso trabalho chegaremos lá.